Salve, pessoal! Vamos ao nosso terceiro vídeo, então, continuando agora o nosso trabalho sobre justnaturalismo. Como a gente tinha visto no vídeo anterior, o justnaturalismo ele se apresenta em quatro formatos, né, digamos assim, quatro blocos: o justnaturalismo clássico, o justnaturalismo medieval, o moderno e o moderno tardio. No anterior, a gente viu os justnaturalismos clássico e moderno, e a gente fez a relação entre eles dois, mostrando por que existem certas transições conceituais. Vamos falar um pouquinho agora do justnaturalismo moderno e do moderno tardio. O justnaturalismo moderno, ele basicamente envolve um período que vai estar ali entre os séculos XVI e até o início do XVIII ali. Basicamente, esse justnaturalismo ele assume duas formas possíveis, pelo menos dentro do nosso universo de resumo. Existem outras alternativas, mas vamos trabalhar só com essas duas por enquanto. A primeira delas é a alternativa robesiana, que está dentro do absolutismo e é um modelo de contratualismo. A segunda delas é o modelo do patriarcalismo, que é colocado pelo Robert Filmer e que basicamente vai ser um contraponto ou uma espécie de contraponto ao absolutismo. A primeira delas, que é o absolutismo, pode ser resumida na hipótese do Deus terreno. Que hipótese é essa? Se a gente lembrar bem o que o Hobbes coloca, ele vai dizer para nós que a sociedade é construída a partir da formação de um assim chamado contrato social. Nele, as pessoas que vivem em uma determinada sociedade optam por abdicar das suas liberdades e entregar essas liberdades na mão de um vigia. Por que elas fazem isso? Porque o contrato social corre um sério risco de ser desrespeitado por outros membros coparticipantes. E aí, quando isso acontece, é preciso que alguém faça as vezes de juiz, policie a situação, talvez até sancione, puna o desrespeito às regras colocadas pelo contrato social. Só que tem um problema. A pessoa que faz isso não pode ser coparticipante, porque se ela for, ela vai demonstrar interesses específicos na disputa que pode acontecer dentro dessa sociedade, e isso vai fazer com que as pessoas tendam a entrar em conflito dentro dessa sociedade e, por isso, desmanchem o que consegue manter essa sociedade unida. Nesse caso, aquele vigia tem que ser uma força externa, e essa força externa vai aparecer na figura do rei ou do monarca, certo? O monarca, nesse sentido, ele é neutro, externo ao contrato social, e ele é o vigia de tudo. Todo mundo entregou suas liberdades para esse monarca. Ninguém, portanto, pode fazer qualquer coisa contra ele. Ninguém pode tomar justiça com suas próprias mãos, ninguém pode julgar senão ele, ninguém pode fazer mais nada a não ser que ele determine. E por conta disso, o monarca acaba tendo poder sobre todo mundo. Como o poder dele não é contestado por pessoas e não tem nenhum canal para contestação, o poder dele se torna absoluto. Daí o nome absolutismo. Quando você tem poder absoluto, a questão é que você pode definir o bem e o mal, definir o certo e o errado. E diante disso, o Hobbes faz essa comparação, que é muito perigosa para ele, na verdade, inclusive faz com que alguns acabem chamando ele de herege, né, pelas tantas, ou de ateu, né? Basicamente, ele vai informar a gente que essa figura monárquica, ela tem como característica central esse poder absoluto, e por isso ela pode ser inclusive comparada a um deus terreno, certo? Por isso, o termo deus terreno, a hipótese do deus terreno, vai resumir de uma maneira um pouco mais adequada para nós aquilo que o monarca é dentro desse movimento. A segunda passagem vai falar mais especificamente, dentro desse contexto, sobre Robert Filmer e o patriarcalismo. O patriarcalismo parte de uma premissa um pouquinho diferente. Para o patriarcalismo, o rei reina porque tem poder divino de reinar. Ou seja, o que significa isso? Aliás, direito divino de reinar. Vamos resumir com essa locuçãozinha aqui. Ele tem o direito divino de reinar. Deus tem o poder na mão, e ele vem e investe o rei da capacidade de reinar. Só que ele não investe o rei que reina agora, naquele momento em que o filme está escrevendo. Na verdade, o rei que reina na época do filme herdou o seu poder de uma investidura que Deus deu lá no começo dos tempos. Quando ele criou Adão, ele teria na cabeça do filme determinado que Adão poderia ter domínio sobre as coisas. E na cabeça do filme, isso era reinar. Adão foi deixando o poder dele para os seus primogênitos em sequência, e esses primogênitos ficaram com o direito de reinar. No alongamento dessa linhagem até a época do filme, lá até os séculos XV, XVI, a gente vai ver essa herança se reproduzindo e, portanto, esses reis são descendentes diretos da primogenitura de Adão. Por isso que eles podem reinar. Ok? Bem, isso fecha aqui o quadro, o cenário inicial da modernidade. E a modernidade tardia? A modernidade tardia, ao contrário da modernidade clássica ou da modernidade do absolutismo e do patriarcalismo, não está preocupada com poder.
ela quer, na realidade, entender como a moralidade funciona a partir de um esquema lógico. A isso nós chamamos de racionalização da moral, certo? E a compreensão vai ser buscada em dois grandes movimentos, subdivididos cada um em três grandes escolas. Primeiro, nós vamos encontrar o movimento francês e depois o movimento germânico. No movimento francês, a gente tem três escolinhas diferentes: o iluminismo, o contratualismo do Rousseau e a escola da exegese. O iluminismo ele pode ser definido como um movimento que trabalha a partir daquilo que nós chamamos de razão simbólica. Por que isso? O iluminismo está muito preocupado, em virtude da natureza dos seus profissionais, em compreender a relação moral e estabelecê-la e externalizá-la apenas numa dimensão discursiva. Então, ele não quer, na realidade, explorar uma compreensão mais profunda, mas quer tentar convencer as pessoas de que o modelo racional é o mais adequado para definir os comportamentos morais. Como quer convencer, cria discursos bastante elaborados, trabalhados na sua oratória, na sua retórica, no seu material escrito, para que eles sejam convincentes. O contratualismo russoniano, por outro lado, ele tem uma característica muito mais impactante no sentido material. Ele trabalha aquilo que nós chamamos de razão prática, não no sentido kantiano, vejam bem, tá? Que é só um empréstimo terminológico. Essa razão prática ela vai servir para nós de uma maneira bastante peculiar. Qual é? A razão prática ela vai atender a problemas, explorando esses problemas sociais e entendendo as necessidades que um grupo vai apresentar ou ter. Essas necessidades, em sentido mais específico, elas estão comportadas dentro de um conceito que o Rousseau chama de vontade geral. A vontade geral, portanto, soma as demandas mais importantes de um determinado povo e procura atender essas demandas, certo? O atendimento dessas demandas é feito sempre pela ferramenta racional, e se um governante não quer atender e tenta escapar a essa racionalidade de atender a demandas, existem as leis para colocar a conduta desse governante no lugar, ou eventualmente até punir esse governante, certo? Um terceiro movimento ele já tem características pós-revolucionárias, que é o movimento da escola da exegese. A escola da exegese ela é a representação um pouco mais impactante de um movimento político que acontece entre os juízes da França na época do poder napoleônico, do governo napoleônico. Nessa época, a gente tem alguns monarquistas que querem a restauração da velha coroa e, portanto, dos privilégios dos nobres, e a gente tem esse pessoal, esse grupo de juízes que quer ver essa nova sociedade em que todo mundo é tratado com igualdade, se consolidar. Esses segundos são os formadores da escola da exegese. Por conta disso, eles vão dizer que o imperador deve ser obedecido e a lei tem que ser a mesma para todas as pessoas, o que faz com que eles tentem aplicar da forma mais rigorosa possível a lei em todos os casos. Isso significa que o juiz reproduz a lei, tentando não mexer nela com qualquer forma de interpretação. Em outras palavras, o juiz é a boca da lei. Certo? Então, tem o iluminismo na razão simbólica, o pensamento contratualista do Rousseau na razão prática e o pensamento da escola da exegese, que é basicamente uma legitimação do poder imperial. Ok? E aí nós chegamos nas escolas germânicas, que também são três. Primeiro, a gente tem a escola histórica do direito, e essa escola histórica do direito, ela trabalha basicamente com a hipótese de que existe um espírito do povo que vai reinterpretar a lei romana e vai dessa maneira promover a atualização dos valores e das imposições normativas dentro do contexto de uma sociedade. Lembrem que esse movimento estava voltado para tentar unificar um território que estava quebrado em vários principados, que era o território germânico, e mais que isso, vai tentar buscar em valores culturais e no sentimento nacionalista uma razão, criar um direito só para todas essas esferas, e eventualmente um poder político só para todas elas. A segunda escola, que a gente chama de escola crítica, tem como preocupação central as necessidades emergentes de uma classe burguesa e a resposta a partir de ferramentas legislativas que atendam essas necessidades. Eu dei como exemplo para vocês, se de repente um país, uma cidade, uma comunidade tem um comércio marítimo intenso, vai ser necessário promover regulação de portos, uma regulação alfandegária mais rigorosa. Isso significa atender às necessidades no contexto dessa escola. Em terceiro e último lugar, a gente tem a escola que a gente chamou de ético-moral, que é a escola do Georg Jelinek. Essa escola ela trabalha com o conceito de minimalismo moral. O que é o minimalismo moral? O minimalismo moral é basicamente o momento, é a estrutura de estudo em que nós vamos afastar todas as diferenças morais entre grupos, povos, etnias e vamos manter apenas aqueles elementos morais que são comuns a todos para transplantar isso para o direito.
Essa seria a compreensão racional que o Jelinek proporia, né? Basicamente, eu dei um exemplo para vocês, brincando com vocês, inclusive, sobre os hábitos que nós temos. Então, algumas pessoas estão habituadas a visitar sem avisar, outras pessoas estão habituadas a avisar antes de visitar. Tanto faz como tanto fez, são só costumes diferentes, valores morais diferentes. Aí, costumes, a gente falaria mais costumes, né? Agora, ninguém quer, por exemplo, ninguém vai gostar, por exemplo, de ter a sua casa danificada por uma visita. Aí já passa dos limites, já entra numa espécie de universalidade comportamental. São essas universalidades que o Jelinek procura usar para poder consolidar o direito. Beleza? Aqui a gente tem um resumão bastante compacto dessas escolas. Se vocês tiverem dúvidas, me procurem, ok? Vou fechar o vídeo agora. No nosso próximo vídeo, nosso próximo pequeno vídeo, nós vamos ter uma conversa rápida a respeito daquilo que nós entendemos por uma teoria do fenômeno. Beleza, gente? Valeu, falamos daqui a pouco. Até mais.